Fala galera conectada aqui no canal Conexão Fute, sejam muito bem-vindos aqui no canal. O ex-jogador do Flamengo, Adílio, faleceu nesta segunda-feira e a imprensa, com toda tristeza, prestou as últimas homenagens ao jogador. Antes da gente estar reagindo aqui ao vídeo, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal e deixa uma mensagem aqui para o nosso saudoso Adílio nos comentários. Bora reagir! Eu acompanhei toda a carreira do Adílio no Flamengo. Eu era repórter setorista do Flamengo nessa época, quando ele subiu. Ele é 3 anos mais novo do que o Zico, né? Eu vi primeiro o Zico Júnior, tá? Mas depois sobe a geração justamente do Adílio, Tita, Leandro, tá? E o Adílio realmente foi um craque na acepção da palavra, né? Talvez não tenha sido tão badalado como foram outros jogadores daquele time histórico de 78, pela sua maneira de ser. Sempre foi um cara muito gentil, muito tranquilo, avesso à publicidade, a própria publicidade, né? Mais um cracaço, um jogador excepcional, que veio, inclusive, ocupar uma lacuna grave que tinha sido deixada por um outro grande craque, camisa 8, Geraldo Assobiador, esse sim, da geração do Zico, da mesma idade do Zico, que morreu estupidamente numa operação de amígdalas, né? Geraldo também era camisa 8, um camisa 8 até de um futebol mais exuberante do que o do Adílio, mas o Adílio encaixou no lugar dele perfeitamente, né? Figura excepcional, figura realmente para ser inesquecível dentro do clube, já está na galeria dos maiores jogadores de todos os tempos, e é o primeiro grande titular daquele time de 81 que se vai, né? Muito triste. O único consolo que a gente pode ter é que ele estava sofrendo muito, ele descansou. Teve um câncer muito agressivo no pâncreas e hoje finalmente descansou. Vários jogadores daquele time vieram visitar o Adílio nos últimos dias. Todo mundo sabia que o Brown, como a gente chamava, estava vivendo os seus últimos dias, então veio muita gente. O Júnior mesmo, com quem eu conversei ontem, tinha estado com ele de manhã. Então ele foi embora muito acarinhado por todos os amigos, muito querido por todos. E tenho certeza, a gente ainda não sabe de velório de torcida, de velório e lugar de enterro, mas eu garanto que a torcida vai lotar, seja onde for, porque o Adílio realmente, além de ter sido um dos grandes craques da história do Flamengo, era um dos jogadores mais queridos pela torcida do Flamengo. Deixa um vazio realmente enorme. Descanse em paz, Brown. Foi um grande prazer te conhecer e te entrevistar tantas e tantas vezes como eu fiz na Gávea, no Maracanã, até mesmo em Tóquio. Um programa na Rede Globo no começo dos anos 80 chamado Caso Verdade. Não sei se você vai se lembrar. Era uma mini novela retratando casos verídicos. E o Adílio foi caso verdade. A história dele saindo da Cruzada São Sebastião, a comunidade ali pertinho do Jardim de Alá, pertinho da sede do Flamengo, e às vezes invadia a sede da Gávea para pegar bolinhas de tênis, para trabalhar como pegador no tênis e mostrava a sua habilidade. Foi retratada a amizade dele com Júlio César Uri Geller também e a sua chegada ao Flamengo. O Adílio foi um monstro sagrado do futebol brasileiro que jogou só uma partida pela seleção. Brasil 1, Alemanha 0, em 21 de março de 82, 150 mil pessoas no Maracanã para verem o passe dele para o gol do Júnior. Brasil ganhando a Alemanha 1-0. 150 O Adílio mil. era um craque. Gente pra caramba. Mas desses que o tempo faz questão de não contar para novas gerações. Um jogador de uma capacidade incrível. Muitas vezes o Cláudio Coutinho colocava como ponta esquerda e disputava a posição com o Júlio César por causa disso. E que chegou a jogar com o Carpegiani também na ponta esquerda, com a camisa 8. O jogo da final, o jogo do Ladrilheiro, o final do Campeonato Carioca de 81. O Carpegiani monta o time com o Adílio do lado esquerdo, o Lico do lado direito, o Leandro de segundo volante. Tem o jogo inteirinho no YouTube para você ver se você quiser. No final da vida dele, tempos atrás, foi quase meu vizinho, porque ele morava ali no Parque das Rosas, na Barra da Tijuca, pertinho de onde eu passei 6 anos da minha vida. Encontrava com ele na rua, a gentileza em pessoa. Mas um eterno craque da história do Flamengo. O futebol brasileiro está de luto. Maiores craques da história do Flamengo. Como atuou no momento em que o time rubro-negro tinha o craque maior de sua história, Zico, e outros grandes jogadores, evidentemente essa
fama, o destaque, o brilho do seu futebol, ele acabava sendo ou ofuscado por outros, ou o protagonismo era meio que distribuído, né? Mas sempre muito centralizado no jogador mais importante, o maior de todos, Zico, evidentemente. Mas isso não impediu que Adílio fosse, em várias ocasiões, um jogador extremamente decisivo. O Adílio fez gol em final do Campeonato Carioca, em 81, uma final histórica contra o Vasco em 3 jogos. Fez gol do 6-0 sobre o Botafogo. Esse 6-0 é icônico, porque foi uma vingança de uma goleada sofrida em 72 e o Flamengo, em 81, 9 anos depois, devolveu o placar. Uma derrota que incomodava toda uma geração de rubro-negros. Marcou gol naquele jogo. Adílio também marcou no Mundial de Clubes, contra o Liverpool. E no Penta da Taça Guanabara, quando a Taça Guanabara valia muito, contra o Vasco da Gama. Adílio fez gol na final do Campeonato Brasileiro de 83, contra o Santos. Exato, e muitas outras vezes ele foi goleador. É um dos maiores jogadores da história do clube, um ídolo imenso do Flamengo e que merece ser reverenciado, respeitado, e sua história tem que ser contada. Especialmente para aqueles que acham que o Flamengo surgiu agora em 2019, quando iniciou uma nova era de glórias. A maior era de glórias do Flamengo foi na virada dos anos 70 para os anos 80, com um time formado basicamente por jogadores que começaram no clube, entre eles Adílio, um dos maiores, jogando no meio-campo, com uma habilidade incomum, e na ponta esquerda, onde, como dizia Jorge Cury, passava pelos adversários com facilidade porque driblava no espaço de um guardanapo. Não era exagero. Estou com essa camisa do Flamengo só porque eu acho ela muito bonita, nem porque eu tive a honra e o orgulho de vesti-la também para jogar, mas é para homenagear um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, um dos maiores da história do Flamengo, um jogador com uma técnica cristalina, uma habilidade, uma inteligência para se jogar futebol, elegância. Ele desfilava em campo, criando jogadas, fazendo gols, e fez um meio-campo espetacular junto com o Andrade e com o Zico. Eu estou falando do Adílio, porque eu fiquei sabendo que ele faleceu hoje. Com muita tristeza eu recebo essa notícia, porque foi um dos caras que eu fiz amizade sendo adversário. Uma outra época do futebol, que a gente jogava contra as pessoas e surgiu uma admiração e uma aproximação e a gente virava amigos. Só joguei com ele em futebol de férias. Quero mandar um beijo para a família, meus sentimentos ao Flamengo, a todos os familiares, um beijo para você, Adílio. A notícia chegou aqui meio de supetão aqui no programa, então 68 anos, o Adílio, um ídolo do Flamengo, um jogador respeitado, reverenciado. O Ronaldo tá triste aqui do lado, né? Eu fiquei no Fluminense 1 ano lá, joguei no Fluminense, fiquei 1 ano no Rio de Janeiro e eles são muito unidos ali também. Então você acaba conhecendo todo mundo, você vai almoçar no lugar, tá todo mundo lá, você acaba batendo papo, conhecendo, sentar do lado do Zico, do Adílio, do Júnior, esses caras que fizeram uma história no Flamengo também. E agora essa partida é difícil, é um negócio que... Um cara maravilhoso também, todo mundo gostava dele ali. Então a gente fica triste, um abraço para a família, muita força para a família. É isso aí. Porque a família sofre muito mais, né? Os amigos sofrem, mas a família sofre muito mais. Fica aqui então nossa solidariedade do Jogo Aberto e... Hoje eu estou verdadeiramente, Dani, um abraço para você, para o Pascoal, para o Mauro. Momento difícil mesmo, a gente perde um grande amigo, né? Eu estou hoje realmente de rubro-negro, né, para homenagear o Adílio. E como rubro-negro, né, de ir na arquibancada para torcer pelo Flamengo, eu ia ver o meu ídolo, né? Eu lá de Nova Iguaçu saía para ir para o Maracanã para ver o Adílio caindo pelo lado esquerdo ali, vim balançando. Era a alegria do futebol, né? O choro é da tristeza, né? Porque a gente sente muito, né? Mas as minhas lembranças do Adílio são as melhores, inesquecíveis, né? Em todos os momentos. A minha estreia no Flamengo, no profissional do Flamengo, foi entrando no lugar do Adílio, né? Ele se lesionou, né, num jogo no dia 9 de março de 1986, vai há muito tempo atrás, eu com 18 anos, no banco de reserva, ansioso e nervosíssimo, te mandei até essa mensagem, né, Dani? E ele se machucou, mas deu tempo de chegar e falou, ó, você se preparou para esse momento, vai lá, você vai dar conta do recado. Sempre com uma palavra amiga, sempre com apoio, e ele já é um monstro, né? Campeão do mundo pelo Flamengo.
Eu que era molequinho assistindo aquele time campeão do mundo, sempre foram os meus ídolos, né? Eu tive o privilégio de jogar ao lado do Adílio, de poder chamá-lo de amigo, de conviver com ele um período ainda muito bom no profissional e essa amizade durar por muito tempo, né? Ou seja, encontrando sempre o Adílio, o recebendo aqui em casa ou nos jogos do Master ou em algum evento do Flamengo. Então, que me perdoe, mas realmente hoje eu me vesti do que eu sou, rubro-negro, né? Todo amante do futebol, é claro que tem uma lembrança com o Adílio, vai ter um momento com o Adílio e vai reverenciar o atleta que foi, o cara que se dedicou à profissão, o cara que conquistou, o cara que chegou à seleção brasileira, saindo lá da cruzada, da favela, né, e vencendo na vida e mostrando que é possível, dando exemplo, vencendo barreiras, vencendo preconceitos. Então o Adílio é um representante do que é o povo brasileiro, do que é aquele garoto que tem um sonho. Ele chegou, ele conquistou, como eu disse aqui, meu ídolo. Eu sempre, quando encontrava o Adílio, fazia esse gesto, né? Reverenciando o meu ídolo e, maior ainda, o ser humano, a pessoa. Adílio para sempre, Adílio no meu coração, Adílio... eu como rubro-negro mais ainda, né, como torcedor, o que tive de alegria vendo o Adílio jogar, inesquecível, maravilhoso. Essa camisa 8 sempre foi muito bem representada por ele e, como o Zico falou, poderia ser um camisa 10 também, porque jogava demais, mas a 8... quando a gente vê a camisa 8, a gente lembra do Adílio. Obrigado por tudo, Adílio. Que Deus conforte os familiares dele, né? Seus filhos, a família toda, os amigos. Está todo mundo muito triste. Amanhã, é claro que eu vou lá no velório, vou me despedir também, prestar todas as homenagens para esse cara que merece, sempre mereceu.